Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é como desenvolver uma comunicação criativa eficiente no mercado esportivo. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Luca Gomes, que é profissional da área de comunicação e marketing e atua no mercado há mais de 10 anos. Empreendedor, desde o início teve seu próprio negócio na área de assessoria de imprensa. Trabalha na Brand Power Comunicação Criativa, empresa especializada em posicionamento de marcas na imprensa, com atuação nos segmentos esportes e negócios, assinando diversos cases de sucesso. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje o tema é como desenvolver uma comunicação criativa eficiente no mercado esportivo. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Luca Gomes. Olá, Lucas. Tudo bem, Luiz? Prazer grande estar falando com você. Obrigado pelo convite. Você que é uma referência do nosso segmento também de comunicação e marketing. Prazer estar batendo esse papo com você aqui, com todos os ouvintes e telespectadores aí do Marqueteiro. Proposta muito legal, proposta que engrandece muito o nosso meio. Ô, Luca, para a gente começar, dentre os meios de comunicação que nós temos na atualidade, e que não são poucos, quais são aqueles que o mercado esportivo está absorvendo de uma forma melhor, né? Que você possa dizer algum case de utilização, não importa se é no futebol, se é no vôlei, se é no basquete, no atletismo, algum case de utilização dessas ferramentas novas de comunicação e qual o resultado que essas áreas, essas atividades esportivas, eles estão conquistando, além das atividades esportivas, né, diretamente de cada um desses esportes? Não, já começa com uma excelente pergunta, né, Luiz? Bem do seu, bem do seu feitio, cara. Ótima pergunta, porque hoje o mercado de comunicação ele passa por uma constante transformação, né? A gente tem os veículos tradicionais, veículos de imprensa tradicionais, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, TVs tradicionais, mas hoje também a gente vê que cada pessoa hoje ela virou um meio de comunicação, né? Uma pessoa forte hoje nas redes sociais ela é um meio de comunicação. Ela passa essa mensagem para milhões de pessoas todos os dias. Então, esse é um ponto interessante que a gente sempre debate aqui internamente também, onde posicionar cada cliente, né, cada projeto. Então, você pediu o case, a gente recentemente assinou o case da NFL aqui no Brasil, onde a NFL produziu o primeiro evento voltado para o mercado brasileiro, voltado para os fãs brasileiros, para o público brasileiro. Foi em São Paulo, foi o NFL em Brasa. A Effect Sport, a agência oficial da NFL aqui no Brasil, ela é a nossa cliente da Brand Power. Então, a gente produziu toda a questão da participação do evento e da NFL no final de semana do Super Bowl na imprensa aqui nacional. E a gente conseguiu diversificar muito isso. Assim. Então, foi um pedido do cliente para a gente estar muito envolvido em editoриas de negócios, por exemplo, que são editoриas que você comunica com potenciais patrocinadores para um evento ou para a própria liga, enfim, no Brasil, e a liga está passando por esse processo. Então, foi um pedido exclusivamente um pedido da Effect, nós conseguimos atender. Então, nós alcançamos CNN Brasil, CNN Brasil, inclusive, cobriu o evento em loco no domingo, foi muito legal. Valor econômico, nós conseguimos uma pauta lá também, na Exame, Isto é Dinheiro, o Pedro Monteiro, que é o CEO da Effect Sport, foi personagem de uma pauta na Isto é Dinheiro para falar sobre o crescimento da NFL aqui no Brasil e, consequentemente, do evento. Então, hoje, respondendo a tua pergunta de fato, o que eu sinto dos clientes da Brand Power, que são envolvidos com esporte, eles querem muito sair dessa bolha das editorias de esporte, como um todo, né? Então, isso a gente tem conseguido por meio de editorias de esporte, de negócios,
de comportamento também, de tecnologia, porque hoje cada vez mais a tecnologia está inserida, né, nesse universo no universo esportivo. Então a gente cria alternativas, a gente cria pautas pensando nesse sentido, né? Então, se a NFL no Brasil, a gente teve agora com dados do Ibope um crescimento vertiginoso de fãs, isso é um assunto interessante para editorias de negócio. Então, editorias também de publicidade é um foco grande das empresas que a gente atende aqui, consequentemente das nossas entradas também. Meio mensagem, próprio marketing, veículos que tratam de mercado como um todo, tem sido editorias que os clientes têm nos procurado para posicionar a sua marca nesses veículos. E a gente identificou isso ainda lá no início da pandemia. Eu senti que a gente estava muito segmentado em esporte só, então assim, era muito nichado, então eu tinha contato com o Globo, mas editoria de esporte, mas de negócio eu não tinha, de tecnologia eu não tinha, sabe, saúde, bem-estar. Então eu aproveitei a pandemia, eu como empresário, para diversificar essa amplitude de alcance que nós tínhamos para vender pautas, para contar histórias. E acho que esse foi o grande salto que a Brandpop conseguiu dar durante a pandemia. E hoje a gente atende diversas empresas porque a gente consegue contar essas histórias em diferentes editorias, né? A gente não é mais segmentado. A gente consegue amplificar essa mensagem. E eu te fiz essa pergunta, né, Luca, porque a quantidade de produtos esportivos é grande, porque você tem a necessidade, e cada vez maior, de você falar sobre os atletas, né? E é importante comunicar, mesmo porque muitas das vezes, quando um clube, uma agremiação, vai contratar um atleta, dá uma olhada lá nas redes sociais dele para ver se tem muitos fãs, que tipo de fã tem. Então, hoje, a decisão sobre a contratação de um atleta passa, né, além da sua condição técnica, né, da sua capacidade técnica, do seu talento, passa também pela sua capacidade de lidar com os seus fãs, né, de ter engajamento. E essa palavra é uma palavra interessante nos dias de hoje em meios de comunicação, né, o engajamento. Mas, além do atleta, você tem os próprios clubes, os estádios, enfim, a possibilidade, a necessidade de comunicação, ela é muito grande. E eu queria, aproveitando esse assunto, para te perguntar, né, como que as equipes e as organizações, né, esportivas podem utilizar as redes sociais para se comunicar com os seus fãs e poder ter um maior engajamento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, que todo mundo quer. Mas, só voltando um pouquinho na sua pergunta, quando você fala isso de atletas, eu trabalhei com muitos atletas de maneira individual, né? O Robson Conceição, que foi medalha de ouro na Rio 2016, foi nosso cliente. Érica Miranda, judoca, no MMA, números, lutadores, José Aldo, Maurício Shogun, Ronaldo Jacaré, alguns dos principais nomes da história do Brasil no esporte. Todos eles foram nossos clientes. E eu sempre falava muito isso para eles, que eu falava isso para eles, vocês são marcas, né? Vocês têm que se posicionar como marcas, né? E às vezes o atleta acha que ele é isso, que ele é... Não, cara, você é muito mais do que você pensa. E essa questão da valorização que você citou é muito importante, né, nas redes sociais. Então, hoje a gente vê movimentos no futebol, principalmente, onde o clube tem um jogador que tem mais alcance nas redes sociais do próprio clube, né? Tem diversos casos. O Luiz Soares, agora no Grêmio, é um caso típico de um cara gigante que veio jogar no clube. O Davi Luiz, no Flamengo, me lembro quando ele chegou também, ele tinha mais seguidores que o próprio clube. O Marcelo, agora no Fluminense, enfim. Então, assim, a gente vê a grandiosidade desses atletas, né? Que são personas globais. Então, é importante ter essa interação, seja qual for a frente, seja atleta, seja competição, seja marca. E essa valorização é muito importante para o atleta justamente por conta do patrocínio, né? A gente vê cada vez mais patrocinadores entrando em litígio com seus ativos por conta de publicações de conteúdo duvidoso em redes sociais,
enfim, inúmeros posicionamentos equivocados, e a gente vê que isso dói no bolso dos atletas, né? Então, só voltando um pouco antes na tua pergunta, para frisar isso, porque o atleta, ele é uma marca. Então, ele tem o nome dele é a marca dele, né? Então, ele tem que zelar por isso de uma maneira assim, brilhante, porque é o que conta. Hoje, o atleta, eu incluiria nessa equipe multidisciplinar que ele tem, acho muito importante, lógico, ter um assessor de imprensa dele próprio, porque ele tem a própria história dele, não deixar o clube contar a história dele, ele tem que contar a história por conta própria. E também um gestor de imagem, cara. O gestor de imagem hoje é um cara que é fundamental para você ver, por exemplo, o Vinícius Júnior hoje, que talvez seja, né, o brasileiro de maior destaque jogando futebol europeu. É um garoto que tem uma imagem assim, maravilhosa, tem um projeto social incrível aqui no Rio de Janeiro, se posiciona contra o racismo, um cara assim, fora da curva, de fato. Mas, óbvio, ele é isso, mas ele tem uma equipe por trás também que gerencia isso. Então, acho que para clubes, respondendo a sua pergunta, é fundamental você entender que você tem um universo grande de torcedores, né? E esse universo, cada um recebe a tua mensagem, ela tem que ser assertiva para aquele público, né? Não é uma única mensagem para impactar todos. Você tem que saber conversar com todos os públicos. Esse acho que é o grande desafio hoje de comunicação no futebol no Brasil, é isso. Você pega um Flamengo que tem, por pesquisas, 40 milhões de torcedores, não são 40 milhões de pessoas iguais, né? Não são 40 milhões de pessoas que têm a mesma classe econômica, que têm o mesmo pensamento, enfim. Então, você, numa base de dados, entender com quem você está falando, como você está falando, né? E em que momento falar também. Timing no nosso meio é tão importante, né? Então, acho que esse é o grande desafio de clubes, mais precisamente como você perguntou, mas de instituições de uma maneira geral, né? Acho que hoje é saber para quem você está falando, para você pensar no que vai falar. Não adianta você simplesmente jogar uma mensagem e imaginar quem vai impactar e quem não vai. Então, hoje é você ter essa divisão, e hoje a tecnologia nos permite saber com quem a gente está falando. E você tocou num assunto muito interessante, né, Luca? Porque se nós olharmos a história do esporte, antigamente nós podíamos acompanhar, por exemplo, um jogo de futebol, e quando terminava o jogo, os repórteres, né, abordavam os jogadores e muitas vezes no calor do jogo, da partida, nós vimos situações icônicas, né, de atletas que acabou fazendo bobagem, falando alguma besteira, e isso comprometeu a marca, né? Tem um caso interessante, né, de um jogador do Palmeiras, de um zagueiro, o Tonhão, que após a partida ele acaba pegando, naquela época que podia trocar as camisas, que não tinha tanta aquela participação de patrocinadores, ele joga uma camisa da Portuguesa no chão, e isso teve um impacto, né, para a Parmalat, que era patrocinadora do Palmeiras, e o jogador teve que se retratar, enfim. Então, essas coisas, nós já percebemos que não está mais desse jeito. Hoje, o assessor de imprensa escolhe, né, quem vai ser o jogador que deve falar, aquele que tem mais condições. Não é logo, às vezes, em seguida da partida, né, tem um comentário, tem um briefing, enfim, os jogadores estão mais blindados, né, ali no treinamento, quer dizer, os repórteres não chegam a qualquer momento, e sempre tem um momento de entrevista, onde também o técnico, os jogadores, eles são preparados para essas entrevistas, essas coletivas, enfim, nós vamos percebendo ao longo da trajetória esportiva, e que não se resume ao futebol, um profissionalismo, né, em relação a essa atividade de comunicação. Mesmo porque os atletas estão mais expostos, porque hoje você tem uma câmera que pode se tornar uma mídia social, né? Desde que ele esteja lá um fã que pega um determinado momento do atleta, isso pode expor todo um trabalho de marca, né? O que espantava muito os patrocínios, né? Porque você falava, não vou patrocinar, porque eu corro o risco desse jogador, desse atleta realizar alguma bobagem na vida pessoal dele, e isso pode impactar na minha marca, né? Essas coisas estão mudando, né, Luca? Sim.
Sim, hoje eu entendo muito o jogador da melhor maneira possível no termo de ativo da marca, né? A gente, no nosso meio, a gente usa muito essa nomenclatura, mas quase nunca foi muito utilizada, né? A gente tinha empresas que patrocinavam atletas, clubes, mas não sabiam nem o que fazer com aquele personagem, com aquela instituição. Hoje eles são ativos de fato, então do meu lado hoje aqui eu atendo muita empresa que tem atletas patrocinados, que patrocinam clubes, e a gente pensa nessas ativações. Tem muitos parceiros também, como a própria Effect, que eu já citei, a Sen Sports, que é uma cliente nossa que é especializada em ativações de marca no futebol. Então hoje você criou-se um segmento, né, de ativações. Antigamente tinha muito essa questão, como você citou, de marcas não quererem investir no esporte, não quererem investir em determinado atleta por conta desse receio dessas atitudes. Hoje ainda continua tendo, né? Mas é aquela boa e velha história, né? Falem mal de mim, mas falem de mim, né? Tem muitos atletas nesse sentido. Mas tem atletas incríveis que têm posicionamentos bem claros e, enfim. E hoje o atleta ele é um ativo. Hoje, como a gente estava falando de redes sociais, o atleta hoje em redes sociais ele é um canhão, né? Um canhão de mídia mesmo. Então, você pega o Neymar, o que o Neymar posta hoje no Instagram, e ele tem um timing perfeito para isso, né? Ele adora fomentar isso e fomenta muito bem. Ele tem um timing perfeito para postar, seja algo mais enigmático ou um posicionamento, ele se posiciona muito bem, mas esse é um caso que eu estou citando, mas tem inúmeros outros, né? O próprio Vinícius Júnior é um cara também muito forte em redes sociais, então hoje hoje esses jogadores eles têm uma plataforma própria, né? Que esses perfis nas redes sociais se transformaram numa plataforma própria para ele. O Neymar, por exemplo, hoje, eu não gosto de falar que não precisa da imprensa, porque acho que, né, ninguém precisa da imprensa. A imprensa está ali para fazer o trabalho dela e contar histórias. Mas o Neymar, se ele não quiser dar entrevista hoje, falar nas redes sociais, todo mundo vai ficar sabendo da mesma forma como se ele estivesse na Globo, na Bandeirante, no SBT, enfim, no UOL, no Terra, então nesses portais. Então, hoje eles se transformaram, de fato, em canhões de mídia com alcance global. Ô Luca, e você, no seu material, né, acompanhando um pouco a tua carreira, o teu trabalho na Brand Power, né, você fala muito de comunicação criativa, e é até tema do nosso assunto de hoje. O que seria para os nossos ouvintes essa comunicação criativa? A comunicação em si, né, todo o processo de comunicação, de criação, ela já não tem isso embutido? O que traz de novo esse processo de comunicação criativa, principalmente aplicado aí na sua área, que é o mercado esportivo? Claro, a comunicação criativa, eu entendo que é toda comunicação bem feita, né? Por mais que o termo leve à inovação, a gente inova muito também aqui. Eu acho que esse modelo de posicionamento de marcas esportivas, por exemplo, em editorias de negócio, era uma coisa que a gente via raramente acontecer. E hoje, se você você abrir o meio mensagem, vai ter lá sei lá, vou dar um número de 100 pautas no tabloide dele semanal, tem 10 de esporte. Antigamente tinha uma, ou nem tinha, né? Então, esse foi um movimento inovador, não por parte da Brand Power, mas acho que a comunidade percebeu isso, o ecossistema percebeu que precisava estar mais inserido nessas editorias de negócios, de comportamento, como eu já citei, e eu vejo muitas empresas investindo nisso. Então, isso é inovador, né? É você posicionar a sua marca para um novo público, né? Fugindo da bolha. Então, o que a gente fez foi, no início da pandemia, foi migrar exatamente para esse sistema de negócio que funcionou muito bem. Mas, voltando para a tua pergunta, a comunicação criativa, para mim, é qualquer comunicação bem feita, bem elaborada, né? Com inovação, com um ponto que eu acho que é chave para a comunicação, clareza, né? Acho que toda comunicação, para ser criativa, ela precisa ser clara. Não adianta eu inovar no meio de como contar as histórias se não tiver no final clareza, se ninguém entender nada. Então, não adianta ser criativo
e não ter clareza na sua mensagem. Então, eu deixo isso bem claro para a nossa equipe aqui, a gente trabalha muito dessa forma. Clareza é o ponto-chave para a gente. Só que, pensando diferente, pensando nesse sistema. Então, a grosso modo, eu tenho um tema-chave, posso dar um exemplo daqui de casa, talvez. Eu tenho a Effect Sport, por exemplo, como eu já citei, eles trabalham com um aplicativo que é voltado para o futebol. Então, você, a grosso modo, você pega esse projeto, você pensa, vou botar nas estruturas de esporte, porque eu estou falando de futebol. Tá, cabe lá. Mas não cabe numa editoria de tecnologia também? Não existe uma tecnologia por trás disso? A gente tem a Brasiline, que é uma cliente nossa, que é licenciada de produtos esportivos de diversos clubes do Brasil, os principais, e até do Paris Saint-Germain. Então, assim, existe uma tecnologia para você criar essa camisa. Como é que cria essa camisa? A camisa não é criada num desenho que vai lá para aquela... não sei o nome, daquela que passava tinta. Não é mais dessa forma. Existe uma tecnologia aplicada ali, um maquinário. Então, a gente conta a história dessa forma para essas histórias que têm a ver, né? E, lógico, a gente fica sempre muito ligado em oportunidades também. Então, acho que imprensa é isso, né? Você tem diversos times e oportunidades, às vezes, até escondidas. Porque, por exemplo, a gente aproveitou agora, exatamente, eu citei a chegada do Luis Soares no Grêmio e coincidiu com o mesmo momento que o Cristiano Ronaldo estava chegando no time do mundo árabe, que me fugiu o nome agora. Mas eu peguei o Felipe Gomieiro, que é um especialista em marketing esportivo, nosso cliente, diretor-geral da CEN Sports, e botei ele para falar na CNN sobre esses movimentos de mercado, né? Como que a chegada de um grande nome atrai holofote para esse clube, para essa competição que o Luis Soares saiu da Champions League para jogar o Campeonato Gaúcho, né? Isso atrai muita gente, né? Então, as instituições têm que estar preparadas para receber. Então, ter um profissional falando sobre isso é fundamental. Então, comunicação criativa, para mim, é você fugir da bolha, fugir do óbvio, mas também sabendo que o tradicional, às vezes, resolve muitos problemas. A gente não pode esquecer o tradicional nunca. Então, às vezes, eu tenho clientes que eles me passam uma demanda, eu falo, não, a gente vai tratar assim, 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 no jeito mais tradicional. Ele, mas você não é inovador? Ele fala, eu sou inovador, mas não dá para ser inovador 100% das vezes. Não dá para você reinventar a roda todo dia. Então, o tradicional também funciona muito bem. Aqui na Brand Power a gente sabe bem disso. Então, comunicação criativa é isso. Eu acho que é o mais importante você ter clareza na sua comunicação, aplicar um storytelling em toda a comunicação. Isso, eu sei que você tem muitos alunos que assistem esse podcast. E, cara, se eu posso dar uma dica, se eu tiver uma dica só para dar, eu dou essa: estudo em storytelling. Então, storytelling você aprende a contar histórias de uma maneira diferenciada, de uma maneira precisa, de uma maneira clara, que é exatamente o que a gente precisa na nossa carreira. Saber contar histórias. O Galvão Bueno diz que ele é um vendedor de emoção, um contador de histórias, o Galvão Bueno, e eu acho que é preciso, assim, isso. Nosso trabalho é, de fato, contar histórias e saber contar de uma maneira bem contada. Essa é a nossa missão. E uma coisa importante que você toca aí no assunto, Luca, é que a criatividade não se restringe à parte editorial, né? Que normalmente sempre nós falamos, criatividade. Então você olha lá a parte a gente não tem esse poder, né, de entrar eu vou sugerir uma pauta para exame, por mais que a pauta seja inovadora, o jeito de contar é o jeito da exame, é a linha editorial que eles têm. A nossa função é pensar em conteúdos diferenciados e conectar com um veículo que saiba contar aquela história também da maneira que a gente imagina. Sim, então passa por, como você está dizendo, né? Passa por mídia, por escolha de mídia, usar a criatividade também na melhor utilização daquela mídia, uma mídia inovadora. Por exemplo, as pessoas, os jovens estão usando o TikTok, a mídia do momento. Então, assim, como é que eu posso ser criativo ali no TikTok, né? Quer dizer, respeitando as características de cada mídia. Outro ponto que você fala, assim,
e eu acho perfeito, é essa conexão, né, de comunicação integrada de marketing, ou seja, não se limitar apenas aos veículos novos, inovadores, mas olhar para o tradicional também, dá para ser inovador utilizando os meios tradicionais, dá para fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo, utilizando os meios de comunicação que normalmente são utilizados historicamente. Então, a criatividade eu acho que é legal nesse aspecto, porque não se restringe àquela pessoa que vai ser o criativo dentro de uma agência, né? E aproveitando, falando nisso, muitos dos nossos ouvintes, estudantes, pesquisadores, eles procuram também possibilidades e oportunidades no mercado de trabalho. E muitas vezes não tem o conhecimento de como é que funciona uma agência, o que envolve as habilidades e competências que uma pessoa tem para trabalhar numa agência de comunicação. É importante que você fale um pouco, já que você tem aí a Brand Power, que é uma agência especializada aí em marketing esportivo, em marcas. Como é que funciona? Quais são as oportunidades que tem para atuar nesse mercado? Como que o profissional tem que se preparar para atuar nessa área? Né? Fala um pouquinho, para abrir um pouquinho, para abrir a cabeça dos nossos ouvintes, os jovens, destas possibilidades, né? Porque muitos chegam, né? Eu dou essa aula de marketing esportivo, gestão esportiva em várias instituições, e eles sempre me perguntam, professor, mas qual é a possibilidade? Como é que eu tenho que me preparar? O que eu preciso fazer? Qual é o caminho? Porque eu gostaria de trabalhar com esporte. E esporte é maravilhoso mesmo, né? Porque você une a sua paixão que você que gosta, né, de um determinado esporte com a possibilidade de trabalhar com aquilo, né? Então, é legal nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades. Claro, eu já fui um desses que perguntei para o meu professor, eu quero trabalhar com esporte, como é que eu faço? Na verdade, a minha formação é de marketing porque eu pensei no esporte. Né? Eu queria fazer educação física, eu joguei futebol de base, quando vi que não ia dar para ser jogador, eu falei, eu quero trabalhar com esporte de outra forma. E aí pensei numa carreira em educação física, que era o mais óbvio na época, desisti no último dia, ia fazer a inscrição na faculdade particular aqui do Rio de Janeiro, desisti em cima da hora e falei, não, vou tirar mais 6 meses para pensar o que eu quero fazer de fato. E aí foi naquela época, 2004, 2005, estava começando a surgir esse termo, né, marketing esportivo no Brasil. Logo depois veio a chegada do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, que acho que foi o grande divisor de águas no segmento, né, de marketing esportivo. Eu acho que existe antes e depois da chegada do Ronaldo, né? Ali falou-se muito sobre isso, começou-se a profissionalizar os departamentos de marketing de clubes, enfim, de instituições, e foi nisso que eu decidi fazer marketing. Então, muita gente acha que eu sou jornalista, não, eu tenho pós em jornalismo esportivo, mas a minha formação é de marketing. Então, a tua pergunta é muito boa, porque hoje o mercado esportivo ele abrange muitos segmentos, né? Muitas frentes, muitas frentes. Quem é apaixonado por esporte, hoje você tem desde a parte de performance, de ser atleta, treinador, com essa formação de educação física, nutricionista esportivo, preparador físico, psicólogo. Hoje o trabalho mental é muito importante para esses atletas, né? Então, assim, como eu citei mais cedo, é uma equipe multidisciplinar hoje que cerca uma instituição, um clube, um atleta. O atleta cada vez mais tem os seus profissionais ao lado, de maneira particular, né? de maneira dedicada, como psicólogo, nutricionista, preparador físico, enfim. Então, só nessa área a gente já citou aí diversos segmentos, né? Mas na parte de gestão também você pega o jurídico, hoje é muito importante, né? Existe uma vertente muito forte do jurídico esportivo, né? Então, hoje, atletas, instituições, repito, estou sendo repetitivo, mas todos necessitam desse suporte. Agora, na minha área, como você citou, cara, eu vejo cada vez mais as agências de comunicação esportiva, de marketing esportivo, quase que se integrando a agências de publicidade, por exemplo. Hoje a gente aqui tem núcleos, que é o núcleo de atendimento, núcleo de planejamento,
núcleo de criação, a gente tem um núcleo de criação aqui para pensar nesses conteúdos, em pautas diferenciadas. Então, se assemelha muito a um sistema de agência de publicidade, de fato, com redatores também. Então, assim, quem quer trabalhar no esporte hoje, eu acho que são poucas áreas que o esporte ainda não abrange, né? Acho que quem quer, de fato, entrar nessa área tem muita coisa para ser explorada ainda. Enfim, é um mercado que movimenta bilhões, só no Brasil, né? Se a gente for para o mundo inteiro, foge até da conta, que é tanto dinheiro movimentado, mas tem diversas frentes. Então, para você que é aluno ainda está estudando e quer trabalhar com esporte, é só escolher o seu direcionamento que quer de carreira, porque oportunidades tem muitas mesmo. Lógico que, assim como qualquer outra, depende de muita dedicação, depende de muita coisa de você mesmo, né? Mas é uma área fantástica, assim, que é muito legal de trabalhar. Eu optei por isso lá atrás, abandonei uma carreira militar quando me formei para poder investir na minha carreira, e foi a melhor coisa que eu fiz profissionalmente. Lucas, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista e eu gostaria que nesse momento você dissesse alguma mensagem final e colocasse uma forma de contato, se você se sentir à vontade, para os nossos alunos que muitas vezes, e também não só alunos, pesquisadores e profissionais, como eles fazem para entrar em contato contigo, às vezes perguntando sobre uma oportunidade, às vezes perguntando sobre algum material, fazendo algum estudo de caso para sua pesquisa, enfim, gostaria de deixar o espaço livre para você agora falar com os nossos ouvintes do canal. Bom, primeiro, começar agradecendo mais uma vez você, Luiz. Como eu disse no início, esse é o nosso ecossistema precisa e carece até de conteúdos como o que você está produzindo, cara. Eu sou um consumidor desses produtos e pô, faço gosto. Então, quando você me convidou, foi um maior prazer. Eu confesso que eu não gosto muito de... O meu papel é botar o cliente para falar, né? Não eu ficar falando, mas é uma coisa que eu entendo que é da minha função, eu tenho que executar. E, pô, foi um prazer bater esse papo com você. Pena que passa rápido, né? Passa. A conversa rápido, quando a conversa é boa, passa rápido. Gostei muito de participar e, cara, a mensagem, foi até bom a gente, a última pergunta ser nesse sentido, né? Eu acho que assim, é dedicação mesmo, cara, como toda área. Eu sou um cara que não imaginava que ia trabalhar com isso, entrei no meio sem conhecer ninguém, ninguém mesmo, não tive, pô, fulano me direcionou, minha família não tem nada a ver com o esporte, eu sou o pioneiro nisso, então, assim, a gente não precisa dessas coisas, sabe? Então, que eu deixo aqui para você, estudante, para você que quer mudar de carreira, tem um amigo meu recentemente que falou, cara, eu sou publicitário e amo esporte, todo sabe o que eu estou fazendo, eu quero migrar, e tá com a gente aqui, já vai fazer um ano, tá trabalhando bem pra caramba. Então, assim, é uma coisa, é dedicação, de fato, paixão pelo que faz, isso é fundamental para qualquer área. O Luiz não seria um grande professor se não fosse apaixonado pelo que faz. E eu não conheço ninguém que tem sucesso na carreira sem ter paixão pelo que faz, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre quando está escolhendo esse direcionamento que a gente quer para a carreira. Pô, gosto de fazer isso, vou fazer isso. Eu, por exemplo, estava na Força Aérea Brasileira e vi que não ia aguentar fazer aquilo por 30 anos. Por 6, falei, chega, me formei na faculdade, falei, agora eu vou fazer o que eu quero mesmo. Então, é isso, é dedicação, trabalho, trabalho, trabalho. Não conheço outra forma de sucesso sem ser trabalhando bastante. E sobre os contatos, cara, brandpower.com.br é o nosso site. Meu LinkedIn pessoal é Luca Gomes. Cara, quem quiser adicionar por lá para bater um papo, para mandar uma sugestão, qualquer coisa que... Assim, a gente tem um banco de talentos aqui também, né? Que é bom, assim, quem está se formando, quiser deixar lá também, pode me procurar. Também tem o LinkedIn da Brand Power, que é Aqui é Brand Power, é o nosso slogan. Então, fiquem à vontade. Eu vou ter o maior prazer em bater um papo com vocês, conhecer todo mundo aí. O nosso meio é a comunicação, então vamos nos comunicar.
Bom, Luca, eu te agradeço demais a sua presença. Eu acho que presenças como você e outros que estão participando desse projeto, eles estão engrandecendo demais o nosso canal, que já tem, assim, pessoas de outros lugares estão mandando perguntas e interagindo com o canal, e isso é bacana, isso é fruto. eh, eu só abri o espaço, mas as estrelas como vocês, profissionais que estão aí no mercado e trazem essa visão para os nossos alunos, criam debates e, enfim, criam reflexões, isso engrandece demais o nosso canal. Quero te agradecer bastante, deixar o espaço aberto para você, quando você tiver algum tema, algum case que queira contar aqui para os nossos ouvintes, por favor, entre em contato, fala, Zenoni, quero falar sobre um case, sobre uma ação, sobre uma estratégia. Eu acho que tem muita coisa para se falar em relação a essa atividade tão importante de comunicação para as empresas, para os clubes, para os profissionais. Então, tem muita coisa que nós precisamos explorar. Então, quero deixar o canal totalmente aberto para você. Quando quiser, é só entrar em contato comigo para que a gente possa agendar um tema e conversar com os nossos ouvintes. Então, quero te agradecer. Pode falar. Não, legal, agradecer mais uma vez aí o espaço e obrigado. Estou à disposição aí também para quando precisar. A Brilho Power também está à disposição de vocês. Maravilha. E prezados ouvintes, até a nossa entrevista, a nossa próxima entrevista e o podcast. Até lá. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.